Sejam bem-vindos! Eu sou o professor Leonardo e estudaremos Física para você receber aquele impulso para passar no vestibular. No vídeo de hoje, como continuação à matéria de cinemática, nós veremos a cinemática vetorial. Um pré-requisito fundamental para essa aula é a aula de vetores. Se você não está seguro com o conteúdo de vetores, eu sugiro que você dê uma olhadinha nessa aula, já está disponível no canal. Nessa aula veremos alguns conceitos do movimento, só que agora com um toque vetorial. Então agora podemos analisar, por exemplo, um movimento que ocorre em duas direções diferentes. Vamos aos conceitos. O primeiro conceito que estudaremos vai ser o do vetor de deslocamento. Esse vetor de deslocamento geralmente ele aparece como sendo um D com o símbolo de vetor ou ΔS também com o símbolo de vetor, né? Deslocamento ou variação do vetor posição. Bom, se nós formos diretamente no ΔS, na variação do vetor posição, basicamente nós podemos pensar no vetor posição final menos vetor posição inicial. Então aqui nós estamos trabalhando com um vetor. Olha só, vamos aqui, ó. Um corpo, ele inicia a trajetória dele nesse ponto aqui. Ele tem essa trajetória completamente caótica, vai por aqui, volta tudo aqui e chega no fim da trajetória. O caminho que ele faz é esse de vermelho. Lá da cinemática escalar, nós podemos dizer que o que está em vermelho é o quanto ele andou. Vai ser a distância percorrida, se por exemplo eu pegar aqui e medir esse tamanho dessa distância aqui, né? Agora, se nós estamos falando que é um conceito diferente da distância, então o que seria esse vetor de deslocamento? É o vetor que liga de onde ele saiu até onde ele chegou. Para ficar certinho aqui, ó, vamos pegar a régua. Vamos ligar esse ponto aqui inicial ao ponto final. Esse é o nosso vetor de deslocamento. Como é um vetor, ele vai ter módulo, vai ter direção e vai ter sentido. Então, recapitulando, é o vetor que liga o início da trajetória ao final da trajetória. Beleza? Uma observação aqui que eu diria que é fundamental. Vamos imaginar a seguinte situação. Num dia de aula normal, um aluno vai no supermercado para comprar um lanche antes de ir para a escola. Então ele vai lá e compra o lanche dele e vai para a escola. Então aqui ele assiste a aula dele. Depois da aula, ele vai na farmácia para comprar uma coisa que a mãe dele pediu. Então, volta para casa. Ao longo do dia, qual foi o deslocamento que ele descreveu? Bom, olha só. Se o ponto inicial do deslocamento dele foi a casa e o ponto final também, já que ele saiu de casa e voltou para casa, significa dizer que nós não temos como desenhar um vetor num ponto. Então, um vetor de deslocamento seria zero. Seria um vetor nulo. Como a gente poderia ver isso com deslocamentos parciais? De novo, vamos traçar aqui. Então, de casa ele foi para o supermercado. Então, esse foi o deslocamento 1. Do supermercado ele foi para a escola. Então aqui ele teve o deslocamento 2. Da escola ele foi para a farmácia. Deslocamento 3, né? E da farmácia ele voltou para casa. Deslocamento 4. Lá da aula de vetores, quando nós tínhamos uma soma de vetores que volta para o mesmo ponto, essa soma seria zero. Então vou ter aqui o D1 mais o D2 mais o D3 mais o D4, voltando para o ponto inicial. Então a soma desses vetores é zero. Então a gente também pode falar que o vetor do deslocamento resultante seria a soma vetorial dos deslocamentos parciais, que nem podemos ver aqui no exemplo. Pois bem, vamos lá. Agora, nós iremos falar do vetor velocidade. O símbolo é o V com a indicação de vetor em cima. Como que a gente pode falar no geral do vetor velocidade? Olha só, um corpo fazendo a trajetória de A até B passa por esse caminho pontilhado vermelho. Eu posso dizer que o vetor velocidade é um vetor, primeiramente, né? Então ele tem módulo, direção e sentido. E esse vetor está sempre tangente à trajetória. Então se eu pegar esse ponto aqui da trajetória, se ele está indo de A até B, significa que o vetor velocidade nesse ponto
é assim. Nesse pontinho aqui, por exemplo, o vetor velocidade seria assim. De modo análogo, nesse pontinho aqui, poderíamos desenhar assim. Então são 3 velocidades aqui, ó, que ele teria indo de A até B, sempre desenhando tangente à trajetória. Então naqueles movimentos caóticos que eu desenhei anteriormente, a gente pode ver que cada pontinho que ele passou, ele teria um vetor velocidade, que é tangente à trajetória. O módulo desses vetores velocidades aqui seria a velocidade instantânea que ele teria em cada um desses pontos. Então, por exemplo, é um carro, né, fazendo essa curva aqui. Então você está olhando lá no velocímetro, está lá, 60 km por hora. Então o módulo do vetor velocidade seria de 60 km por hora. Direção e sentido, os que estão determinados. Falando do vetor velocidade, é sempre importante lembrar dessa definição de velocidade vetorial média, ou VM com a setinha aqui em cima. Podemos definir a velocidade vetorial média de modo análogo ao que a gente definiu a velocidade média. Lá na cinemática escalar, nós vimos que a velocidade média é a distância total sobre o tempo total. Aqui, nós podemos falar que a velocidade vetorial média é o deslocamento sobre o intervalo de tempo. Então, por se tratar de uma divisão de um vetor por um escalar, e um escalar que é sempre positivo, podemos dizer que o vetor deslocamento e a velocidade vetorial média vão ter a mesma direção e mesmo sentido. Então, traçando eles aqui, ó, posso traçar aqui o deslocamento, sendo de A até B, né? Então esse aqui seria o deslocamento. E a velocidade vetorial média poderia ser esse aqui, por exemplo. Mesma direção, mesmo sentido, módulos podem ou não ser o mesmo. Mudando apenas, é claro, a unidade de medida. Velocidade média pode ser medida em metros por segundo, quilômetros por hora em seu módulo, enquanto o deslocamento seria metros ou quilômetros. Então, numa trajetória que é fechada, como o deslocamento seria zero, a velocidade vetorial média inevitavelmente também seria zero. Então, por exemplo, num circuito de Fórmula 1, que os carros saem de uma posição e voltam para a mesma posição, numa volta completa, a velocidade vetorial média seria zero. Olha só, trataremos agora sobre a mudança de referencial. Nós já vimos isso um pouquinho lá na cinemática escalar. Se você não se lembra, vai lá no vídeo. Então, olha só, naquele vídeo eu falei assim, que quando nós temos dois corpos que estão indo na mesma direção e sentidos opostos, a velocidade relativa de um para o outro seria a soma das velocidades, né? Ou seja, eu poderia falar que o VAB ou VBA é de 6 metros por segundo, né? Daquele vídeo. E nessa situação aqui, ó, quando nós temos dois corpos indo na mesma direção e sentido, eu poderia falar que o VCD ou VDC seria a diferença entre os módulos das velocidades, né? Então seria de 1 metro por segundo. Não vai ser diferente aqui. Como que nós vamos tratar agora dessa situação? Olha só. Para que a gente consiga analisar a velocidade relativa, ou seja, mudar de um referencial que antes era eu externamente vendo a situação para, por exemplo, para o B, o que eu vou fazer? O primeiro passo é parar o referencial. De que forma? Eu vou somar no meu referencial uma velocidade de mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto. Então somei VB para o outro lado aqui, né? Somei o menos VB. Então quer dizer que eu parei esse referencial. O segundo passo seria pegar essa velocidade que eu somei aqui nele e somar em todo mundo que eu quero analisar. Então eu vou somar o vetor utilizado para parar o novo referencial em todos os corpos que estão sendo analisados. Então, beleza. Eu somei o menos VB aqui e vou somar ele aqui também. Então aqui vai estar um menos VB.
Então vai ficar aqui o VA mais o menos VB. Dois vetores na mesma direção, mesmo sentido, um com o módulo 5 e o outro com o módulo 1. Qual que seria a soma? 6 metros por segundo. Vamos fazer aqui também, né? Vamos botar a velocidade do C em relação ao D. Então vou parar o C. Então vou somar o menos VC aqui, ó. Vou pegar esse menos VC e somar aqui também. Então vou pegar o VD e vou somar com o vetor que está na mesma direção e sentido contrário ao dele. Então basicamente eu vou subtrair os módulos. Então, pro referencial em C, o D tem 1 metro por segundo e se aproxima dele, que seria a diferença entre o VD e o VC aqui. Então a gente pode fazer esse procedimento de mudança de referencial com quaisquer corpos em movimento, inclusive aqueles que não estão se movimentando na mesma direção. Por exemplo, nessa situação aqui, em que o VA vai para cima, né? E o VB vai para o lado, o VA com 9 metros por segundo e o VB com 12 metros por segundo. Eu quero saber qual que vai ser a velocidade do B para o A. Então qual que é o procedimento? Vou parar o referencial. Meu referencial é o A. Então eu vou somar aqui, ó, um menos VA. Vou pegar esse vetor e vou somar no VB também, já que o passo 2 era esse, somar o mesmo vetor que eu utilizei para parar o referencial em todos os corpos em análise. Então vou pegar aqui, ó, e vou colocar um menos VA aqui também. O menos VA também tem módulo de 9 metros por segundo. Então olha só, nós temos aqui, ó, dois vetores perpendiculares que eu quero saber a soma deles. O que a gente faz? Pitágoras. O vetor resultante vai ser o meu VAB. Esse VAB vai ter um módulo de VAB ao quadrado é igual a VA ao quadrado mais VB ao quadrado. Do nosso exemplo aqui, ó, eu poderia falar que VAB ao quadrado é igual a 9 ao quadrado, que vale 81, mais 12 ao quadrado, que vale 144. Então, somando aqui, ó, vou falar que VAB ao quadrado é igual a 225. Então, o VAB é igual a 15 metros por segundo. Então, quer dizer que o VAB, que é o módulo do vetor velocidade, é de 15 metros por segundo. O VB se afasta do VA com 15 metros por segundo. E ele se afasta na soma desses dois vetores aqui, ó. Né? Ou seria um vetor mais ou menos assim. Então quer dizer que para o corpo A, o B se move nessa direção aqui, ó. E nesse sentido, com um módulo de velocidade de 15 metros por segundo. Olha só, para fechar com chave de ouro essa mudança de referencial, vou dar uma dica para vocês que vai resumir muito essa parte. A velocidade relativa àquela velocidade de um corpo em relação ao outro, ela pode ser dita como sendo a diferença dos vetores de velocidade. Então, se eu quero calcular a velocidade do A em relação ao B, eu vou fazer o vetor velocidade do B menos o vetor velocidade do A. Então, eu estava pegando um corpo que estava com 3 metros por segundo para cá, para a direita, e o outro que estava com 4 metros por segundo para a direita. Então, se eu quero calcular a velocidade desse em relação a esse, o que eu fiz? Eu parei esse, né? Eu parei, então eu somei um 3 para cá. Eu vou somar esse aqui, aqui também. Basicamente, eu não estou somando a esse um vetor de mesmo módulo, mesma direção, só que sentido contrário. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando a diferença desse vetor e esse vetor, né? Se esse vetor aqui é o meu VA e esse vetor é o meu VB, eu poderia falar que o VAB, que é a velocidade de A em relação a B, seria VA menos VB. E isso em qualquer situação, beleza? Olha só, vamos falar agora da composição de movimentos. Então, nós temos aqui uma situação em que uma pessoa
está numa escada rolante. Então ela está com um pouco de pressa, então o que ela vai fazer? Ela vai se deslocar ao longo dos degraus da escada rolante. Então ela vai subir os degraus. Então eu quero saber qual que vai ser a velocidade resultante que ela vai ter. Bom, eu vou falar assim, ó, que a velocidade resultante é a soma das velocidades componentes. Então olha só, eu vou ter minha V resultante aqui, que vai ser composta da velocidade que a pessoa tem ao subir os degraus e da velocidade da escada. Então eu vou falar que a velocidade resultante é a soma do V da pessoa com o V da escada. Como eles estão na mesma direção e sentido, eu vou somar os módulos. Então a pessoa vai ter a velocidade resultante, que vai ser uma velocidade maior que apenas a dela, né? E apenas a escada rolante, que faz com que ele chegue aqui no ponto de cima em menor tempo, né? Economizando tempo, já que ele está com pressa. Agora, vamos pensar o seguinte. Uma criança decide descer a escada rolante que sobe. Então ela teria uma outra velocidade, né? Por exemplo, essa velocidade aqui. Essa criança que está descendo. Enquanto a escada rolante sobe. Então, a velocidade resultante, vamos chamar de V resultante linha, vai ser a soma da velocidade da escada com a velocidade da criança. Agora, a velocidade resultante linha é a soma de dois vetores de mesma direção e sentidos opostos. Então quer dizer que o módulo dela vai ser a diferença entre os módulos. Então quer dizer que a criança ela desce com menos velocidade do que ela teria se a escada estivesse desligada. A escada atrapalha o movimento dela, enquanto a pessoa que está com pressa, a escada ajuda o movimento dela. Agora olha só, vamos pensar numa situação aqui ó, muito clássica em questões, que seria um barco atravessando um rio. O barco se dispõe com uma velocidade em relação às águas igual a VB, e o rio corre com uma velocidade da correnteza VC. Eu vou falar assim ó, que VB é perpendicular a VC. Se esse barco ele está submetido a tanto a velocidade própria quanto a velocidade da correnteza, eu vou ter uma situação de uma composição de movimentos, em que o vetor velocidade resultante seria a soma das componentes. Então, já que o vetor VB é perpendicular ao VC, nós vamos fazer o seguinte. Bom, vamos aqui ó, colocar o vetor da velocidade da correnteza. Então eu vou ter dois vetores que são perpendiculares. O que eu faço? Vou desenhar primeiramente qual que vai ser o vetor resultante. Vou desenhar ele aqui. Ó. Não é a soma, então é esse aqui. Ó. Então esse vetor resultante vai ser para onde o barco vai se mover em relação ao referencial externo. Então, se o barco se move com velocidade constante, VB, e a correnteza também tem velocidade constante, então quer dizer que a trajetória que ele vai fazer vai ser essa aqui. Ó. Então, o barquinho ele sai daqui e para aqui, se ele quer atravessar o rio. E, já que VB e VC são perpendiculares, eu poderia dizer que o módulo da velocidade resultante ao quadrado é igual a VB ao quadrado mais VC ao quadrado. Então, aplicando a soma de vetores para dois vetores que são perpendiculares. Olha só, vamos ver a seguinte situação. No mesmo rio, agora a pessoa que está aqui guiando o barco quer atravessar seguindo a menor trajetória, a menor distância. Ela não quer parar mais aqui na frente, ela quer agora parar bem aqui. Então o que ela tem que fazer com a velocidade do barco? Bom, se ela quer atravessar seguindo a menor trajetória, a menor distância, significa que ela quer ter essa trajetória aqui. Então, se é essa a trajetória do barco, significa dizer que a velocidade resultante tem que estar na direção dela. Essa aqui sendo a velocidade resultante, a gente pode falar que ela vai ser a soma do vetor velocidade da correnteza com o vetor velocidade do barco. Então olha só, posicionando a velocidade da correnteza aqui, ó, eu quero pegar um vetor que somado com ele ter esse vetor aqui. Então o que eu posso fazer? Posso fazer aquela situação do método do polígono, né? Ligar aqui, ó. Então essa aqui teria que ser a velocidade do barco, né? Desenhando em cima do barco, quer dizer que o barco tem que estar inclinado para cá, ó.
Então tem que girar o barquinho para que ele fique nessa direção e ele siga virado na direção que aponta o V do barco. Então ele tem que compensar a correnteza, ele tem que ter uma componente na direção da correnteza para poder compensar e não se deixar levar por ela. E a outra componente é que vai ser a responsável por fazer ele atravessar o rio. Olha só que interessante, então vamos lá voltar à nossa primeira situação de novo. Então o que tem de interessante aqui que a gente pode notar? Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que o barco foi só colocado aqui, ó. Ele não tem o VB. Tendo então só o VC, ele conseguiria atravessar o rio? Não vai conseguir nunca, né? Então o VC não consegue fazer com que o barco atravesse o rio. Então o VC, ó, ele não consegue fazer com que o barco se desloque numa direção perpendicular a ele. Enquanto se ele não tivesse o VC, ou seja, se a correnteza estivesse desligada ou o rio estivesse parado, ele não se moveria na direção da correnteza. Então quer dizer que o VB não é responsável por fazer com que ele ande nessa direção aqui, que também é uma direção perpendicular a ele. Então, no geral, o que a gente pode falar? A gente pode falar que um vetor não consegue fazer um barco se mover numa direção perpendicular a ele. Então a gente pode falar que as direções perpendiculares, ou ortogonais, são independentes. Então esse é o princípio da independência das direções ortogonais. Então, podemos dizer que duas direções que são ortogonais, perpendiculares, são independentes. Uma não consegue afetar a outra. Então, o VC não consegue fazer ele atravessar o rio e o VB não consegue fazer ele andar ao longo da correnteza. Por isso, são chamadas de independentes. Pessoal, então a partir desse vídeo, nós poderemos estudar os movimentos que acontecem em duas direções, como, por exemplo, os movimentos de projéteis, lançamento horizontal e lançamento oblíquo, e o movimento circular uniforme. Então, vou deixar aí na descrição uma lista de exercícios para vocês treinarem. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like aí. Compartilhe com os amigos, comente aí o que você mais gostou. Se você for novo, se inscreva no canal. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Não percam as novidades.